Meus amigos e minhas amigas que acompanham a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas, espaço de diálogo que semanalmente, em duas oportunidades, às terças às 21h30 e aos sábados às 18h30, recebe personalidades da arte, da cultura, da identidade de um povo, de uma gente. Essa nossa gente grapiúna, sul-baiana. Nós estamos aqui hoje realizando um desejo muito próximo, muito afetuoso, que é receber em nossos estúdios uma das mais importantes artistas plásticas dessa geração. Nós estamos falando dela que é pintora, ceramista, ela tem uma sensibilidade aflorada e cores e tons povoam o nosso imaginário contando a nossa história, seja através de registros do cacau, das matas, das águas, e sua obra transita desde as escolas, as grandes exposições, e mais recentemente dialogou também com festas literárias aqui na nossa região. Eu estou falando da minha querida amiga Conceição Portela, que eu recebo carinhosamente e com profunda gratidão, porque um artista do seu quilate está em pleno processo de produção e diálogo com a comunidade e está aqui conosco para falar Naquela Mesa Entrevista sobre sua trajetória, sobre arte, sobre cultura. Conceição, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conceição, nós temos uma pergunta que abre as nossas conversas. Essa pergunta é um pouco dessa apresentação do nosso convidado ou da nossa convidada, ele por ele ou ela por ela. Eu falei um pouco de sua trajetória, eu falei um pouco de você, mas queria ouvir de você, Conceição Portela, quem é Conceição, ela por ela? Conceição Portela, de início, é filha de Evaldo Portela. Odete Portela. E a partir daí somos 16 irmãos, 8 homens e 8 mulheres, 11 do casamento de meu pai com minha madrasta, que eu fiquei órfã de mãe com 9 anos, e ficamos 5 irmãos, 5 criancinhas. Como o papai casou a segunda vez, eu estava com 10 anos de idade, morava em Itajuípe, saí de lá para vir para Itabuna, estudar para o meio maior. Então, Conceição Portela é isso. E eu acho que, e muito mais, viu? Daí para diante, as coisas foram acontecendo. Maravilha. Conceição, evocar essa memória, né, essa memória familiar, essa memória de ancestralidade, dialoga muito com a sua obra que evoca as nossas origens, as nossas raízes. Mas antes de falar dessa robusta produção e apresentar imagens que vão testificando, né, o alcance da obra de Conceição, eu queria lhe perguntar quando é que a arte chega a você, entra na sua vida e definitivamente se torna um ofício? Olha, a arte chegou na minha vida. Olha, eu acho que começou a partir da primeira caixa de lápis de cor que eu recebi na escola, que eu fiquei encantada. Bem pequenininha, em Itajupe, quando a professora abriu a caixa de lápis em cima da carteira, eu fiquei admirando aquilo, achei aquilo lindo, né? E a partir daí as coisas foram acontecendo e tudo, estudando, saindo, mudando, casando, essas coisas todas. E estudando, a partir de quando eu comecei a estudar. Estudei na FEI, me formei, fui trabalhar, ensinar em Itapebi. Quando foi nessa época, lá eu fui ensinar literatura infantil. Ensinando literatura infantil, foi justamente na época do que aconteceu o folclore, o mês de agosto, né, considerado o mês do folclore. Então, ensinando o folclore, a literatura infantil, que tinha no currículo, tinha folclore. Aí, lembrando a turma que ia fazer festa no fim do ano, eu propus eles estudarem folclore, estudarem Luiz da Câmara Cascudo, né, que é natalense, para fazer a festa com os personagens folclóricos. Né? Esses personagens folclóricos, que eu aprimorei mais um pouquinho com Luiz da Câmara Cascudo, eu aprendi ele a partir de minha madrasta. Porque minha madrasta, eu me considero com 2 culturas, né? A cultura de minha mãe e de minha madrasta são completamente diferentes. Eu nunca tinha ouvido falar em lobisomem, mulher sem cabeça, boitatá, essas coisas, caipora, capora, nunca tinha ouvido falar nisso. Porque lá em casa, papai e mamãe nunca falaram.
nisso, né? E minha madrasta, não, minha madrasta contava aquelas histórias, pequenininha ainda, com 10, 11 anos, ela contando essas histórias e ficou gravado na minha mente, aquela coisa assim, né? Então, eu ensinando literatura infantil, lembrei dessas coisas e com a ajuda, né, de Luiz da Câmara Cascudo, que eu comecei a estudar, pesquisar, ensinando a turma. Eu sei que fizeram a festa no clube, na época se usava luz negra. Eu sei que foi um sucesso a festa, né? Eles angariaram dinheiro para a formatura no fim do ano. Então, aí, daí para cá, as coisas foram acontecendo, né? Fui para Recife, lá se usa muito, se pinta muita cerâmica. Então, eu fui tomar um curso com uma amiga nós queríamos tomar em tela. Como não conseguimos o professor que queríamos, tomamos em cerâmica, o curso de cerâmica, expus no Centro de Cultura de Recife e na FECIM também. Daí para cá, eu me aprimorei. Aí viemos para cá, morar aqui em Itabuna. Procurei ver se continuava pintando, porque eu gostei. Essa altura eu já estava mais enraizada com a pintura, né? Querido, aí encontrei com o Carlos Santal, dando aula no Espaço Cultural, né? Josué Brandão, onde hoje é a Câmara Municipal, né? Então, lá eu tomei o curso de pintura em telas e fui cada vez mais fazendo minhas exposições, pintei muito abstrato, gosto da pintura abstrata. E lá para as tantas surgiu no jornal Agora, não é? Dia 10 surgiu a Bienal do Agora, estava tendo a Bienal do Agora, e houve uma reunião e as pessoas disseram assim, nomearam, foi para Guilherme Lamounier, para reunir a turma e ver um tema. E ele já chegou com o tema, que o tema era memória. Então, memória, ficamos assim, não é? Memória, e nisso instintivamente veio o cacau. As histórias que minha mãe, juntou-se a coisa, as histórias que minha madrasta contava, que apesar de que ela diz, né, que sabe mais ou menos 1000 histórias sobre lobisomem. Claro que isso é força de expressão, Claro. não é? Força de expressão, quando a gente sei tudo, ninguém sabe tudo de tudo, né? De nada. Então, aí pronto, começou a se fazer a Bienal do Agora, e fomos participando, eu gostando, fomos fazendo exposições coletivas no shopping, e lá para as tantas eu resolvi fazer individual, né? Então, minha primeira individual no shopping também, aquele negócio, quadros. A minha primeira individual, eu expus quadros, mistura de tudo, tinha de tudo, né? E daí para cá, eu fui escolhendo um tema, foi surgindo, as coisas foram surgindo, né? E fui participando. E cheguei onde eu cheguei hoje, até Itacaré, que é a exposição mais recente, né? Glitaré. A Flicaré é a exposição mais recente. Bom, nós vamos ver algumas imagens e Conceição traz um conceito novo, que é a Casa Ateliê. Vocês estão vendo aqui na nossa mesa, naquela mesa entrevistas, uma embalagem, olha só, bem sofisticada e ao mesmo tempo dialogando com referências populares. Nós temos um pregadorzinho Casa Ateliê aqui também na embalagem, que é esse espaço criativo e ao mesmo tempo afetivo, porque ali ela reside, recebe seus amigos, e ao mesmo tempo quando você vai lá, você já sai com esse mimo, e hoje ela caprichou no mimo e trouxe aqui para o apresentador um presentão, olha só gente, da Casa Ateliê. Então vamos ver imagens, Conceição vai comentando um pouco do conceito de cada obra, fique à vontade Conceição, na medida que as fotos forem aparecendo para ir informando o nosso público. Olha que belezura. Pois é, a casa, porque por sinal o nome Casa Ateliê, como foi que você conseguiu esse nome Casa Ateliê? Ficou tão bem. Eu cheguei e disse, surgiu assim, as pessoas me perguntavam, onde é seu ateliê? Eu disse, lá em casa, em minha casa. Onde é? Lá em casa, na minha casa. E nisso eu botei Casa Ateliê. Veja que a simplicidade é o último degrau da sofisticação, né? Ficou simples, mas ficou de uma sofisticação, é um conceito que Pois você é, apresentou. eu mesmo acredito, não é? Que esse Casa Ateliê não podia ser outro nome. Compôs muito bem. E aí continua alguns espaços. Essa foi uma visita, essas imagens foram de uma visita que fizemos lá. E Conceição me presenteou com essas imagens após a minha visita. Mandou e eu disse, olha, vamos usar agora então na entrevista. Ali
Você vai passeando. Olha, esse espaço é primoroso, Isso hein? aí é espaço Van Gogh. Eu sou fã de Van Gogh. Então, Vamos passando. nós tomamos um curso de primeiro, vinha para aqui, aí, aqui é o Canto do Rio, eu boto Canto com K. Aí é Canto do Rio, até que as E imagens aí são saíram assim, as fotos não fotografias, né? saíram. A foto, eu fotografei aquilo. Ali, ai, como saíram ruim. É o lado de fotografar mais aquele negócio, né, que fica, né? Então, aí eu denominei Canto do Rio, com K, Canto com K, né? Então, eu juntei coisas, tem mais coisas do Rio. Nesse daí, isso ainda está com o nome que eu não vou nem poder divulgar. É em relação ao cacau mesmo, né? E olha só essa aí do E- cacau. E essa tela está inacabada. E eu tenho a impressão que eu vou deixar inacabada mesmo, porque quando eu não termino a tela, ela continua sem terminar. Não sei por onde terminar, não sei como terminar, entendeu? Mas eu vou. Mas E eu essas gosto telas, elas dela. fazem parte da exposição Duendes do Cacau, né? Duende do Cacau. Essa exposição Duende do Cacau, por que duendes? Por quê? Porque aqui não se usava, não se usa o nome duendes, realmente, mas nós vivemos num mundo globalizado. E lá fora, na Europa, isso fala-se folclore e duendes. Né? É folclore aqui, não é? O duende são aquelas. São tipos, são fantasias. Não é? É como Papai Noel existe? Não existe, mas existe a figurinha. O duende também é como um bonequinho que sai assim atrás, como o Saci Pererê, que sai atrás das pessoas, enganando os trabalhadores, sejam os visitantes, que sai fazendo, botam a pessoa num caminho diferente e ficam de lá olhando. A pessoa está no lugar errado, eles ficam rindo, Faz entendeu? parte desse contexto do imaginário, das lendas e É uma coisa tradições, né? imaginária, são aquelas histórias dos trabalhadores da fazenda de cacau. Chega no fim da tarde, à noitinha, eles se sentam do lado de fora, começam a conversar, contar as histórias, dizendo que viu um vulto Aí a senhora traz uma importante dimensão da sua obra, né? O diálogo do local com o global. São as expressões locais locais. buscando dialogar com as referências globais, né? Porque nós vivemos hoje em dia no mundo globalizado, não é? Então, eu gostei do nome. Quando eu descobri, não sei como foi também que surgiu esse nome Duendes. É como Cacau. Eu fiz a exposição Cacau em homenagem a Jorge Amado, nos 100 anos de Jorge Amado. Eu fiz essa exposição e coloquei o nome Cacau com K. 2K, Cacau. Porque eu usei o som da palavra cacau, não é? Então, e que por sinal existe, parece que são 12 livros, mais ou menos, sobre o cacau, que ele em 12 ou 15 lugares diferentes do exterior, cada um, e tem lugares por aí que escrevem cacau com E K. também a liberdade criativa do artista, né? De poder trazer o conceito para sua obra, né? Não, e eu fiz a minha autobiografia, eu tenho uma autobiografia visual, a minha autobiografia. Comecei a sentir depois, assim, alguns acontecimentos, algumas coisas do dia a dia, sei lá, que acontece. Quando eu cheguei em casa, que eu peguei o pincel, nessa época eu estava pintando bastante. Peguei o pincel, botei a tela aí, comecei a pintar e fiquei surpresa comigo depois. Sem intenção nenhuma, sem nada. Pintei uma, duas, três. Uns 2 dias eu acho que eu pintei todas. A minha autobiografia visual. Eu não sabia que era autobiografia. Não sabia, estava pintando. No fim de tudo, depois de algum tempo, eu fiquei olhando assim, isso aí sou eu, isso aí sou eu. Expus, quando eu expus num espaço alternativo que houve aí, e uma amiga virou para mim, em 3 telas, ele disse assim, Conceição, você esqueceu. Você esqueceu de botar a boca. Então eu tinha feito 3 telas e não tinha colocado a boca, né? E deixei estar lá sem a boca, entendeu? Mas isso aconteceu A comigo. senhora traz agora essa criação, esse processo criativo e que se revelou, né, na medida em que foi sendo criado. Me dá uma oportunidade de perguntar sobre os seus processos criativos outros. Tem algum fio condutor ou cada um é muito específico? Como foi essa? A sua forma de criar, ela acontece em cada obra a seu tempo ou existem métodos que são comuns a todas também?
O que a senhora preserva de uma criação para outra? O que é muito específico de cada uma delas? Não, olha, surge. Não tem assim. Agora, ultimamente, em relação ao cacau, tem algum segmento, entendeu? Tem. A próxima será ainda sobre o cacau. Claro. Mas eu não vou poder dizer agora mais ou menos, porque perde a graça até É para mim. verdade. Os mais novos hoje falam spoiler, né? Não vai dar spoiler, não, você vai aguardar. E aí os nossos É telespectadores surpresa. vão ficar na surpresa, na ansiedade, na expectativa. Vamos ver mais algumas imagens? Olha só, aquele espaço do rio. Pois é, aí é o espaço. Agora eu vou dizer uma coisa: ali é o espaço, o Canto do Rio. Canto do Rio. Tem mais coisas por ali, tem um catálogo sobre o Rio Cachoeira. O Canto do Rio, isso aí foram, digamos assim, sobra da exposição Rio Cachoeira, um olhar. Essa exposição Rio Cachoeira, um olhar, o que sobrou dessa exposição foi depois de eu ter tomado um curso. Esses cursos que vinham da Fundação Cultural do Estado, é uma maravilha. Eles não ensinavam a gente pegar no pincel nem misturar tinta. Abriam a mente, abriam o caminho da gente para a arte. Né? Então, aí a finalidade deles era justamente essa. Né? Então, quando tomei esse curso, eu estava. A professora fez uma performance na Beira Rio e disse: vocês têm um manancial maravilhoso aqui nessa cidade, que é esse rio. Só que eu já tinha mais ou menos umas 5 ou 6 fotos que eu tirei quando ia passar para a academia de manhã. Eu passando pela Beira Rio e via umas garças, às vezes essa uma enorme, linda, sozinha lá, e ela quieta o tempo todo. Disse. Aí um dia eu peguei a máquina e tirei umas 4 ou 5 fotos. E guardei, que era para pintar. E guardei. Depois desse curso, durante esse curso, que a professora disse isso, cheguei em casa, peguei as fotos para pintar. Tirei outras, para pintar. Não, não vou pintar, vai virar natureza morta. Então, aí eu comecei a fotografar. Quando eu falei fotografar, a turma disse assim: se você é fotógrafo, eu disse: não, mas eu vou fotografar, mas qualquer pessoa pode fotografar. Não é? Então, pronto, fiz essa exposição. Teve gente que foi lá só para poder ver Conceição fotógrafa. Mas é isso, né? É um artista nas suas múltiplas expressões. É na cerâmica que nós temos aqui, ó. Dá uma câmera aberta aqui, uma cerâmica maravilhosamente pintada. Aqui é da exposição Cacau, Duendes do Cacau? Essa não. Essa não? Essa não foi da exposição Cacau, não. Essa daí foi de uma abstrata. Ah, tá certo. E aí tem Conceição fotógrafa, tem Conceição das telas. Então, veja bem, tem Conceição também na capa de livro. Então, vou pedir à nossa equipe técnica que prepare aí a capa de um livro recentemente lançado. Olha só, do nosso querido Gabriel Xavier, A Paleta do Ocaso. Incrível, impressionante como esse menino chegou lá em casa, 18 anos, né? O primeiro livro dele, eu adorei. Chegou lá em casa com Gasparetto, para escolher, para ver uma tela para colocar no livro dele, primeiro livro dele. Ele entrou, não, com várias telas que tinha na parede, ele foi logo nessa, disse: é essa. Aí eu chego, ainda tem as outras lá em cima, tem outras, mas eu quero é essa. Olha só. Incrível. É o artista enxergando sua obra, né, naquela expressão de outro artista. Isso é magnífico. Então, Conceição, esse sentimento é de reconhecimento do seu trabalho, né? Eu queria falar sobre isso. Ter um artista de outra expressão, um poeta, um escritor, que reconhece no seu trabalho afinidade com aquilo que ele expressa através de outra linguagem. Agora, esse reconhecimento se espraiou também pelas escolas. A meninada canta em prosa e verso as obras de Conceição Portela na educação básica. Vira e mexe, a senhora está nas escolas. Como é que é essa relação? Uma artista consolidada, com o público infanto-juvenil que está entendendo a arte agora, esse papel, essa responsabilidade é grande, né? Não é sim, tem razão. Não sei, é aquele negócio das exposições, o tema, não é? Então me convidaram e eu fui, você sabe de uma coisa, eu deixei sala de aula muito tempo, na sala de aula não ensinava, não era isso, pintura. E eu sei que a turma se identificou com a pintura, com as coisas que eu fazia, da escola ali, pode ser.
Pode, A escola, por exemplo, a escola Arco-Íris mesmo, que as criancinhas fizeram, os professores colocaram eles para fazerem releitura do Duende do Cacau, de uma tela, Duende do Cacau. Impressionante. É impressionante como eles sabem fazer, como eles fazem, eles identificam, eles coisas assim. Eu fico boba de ver. E eu sou fã de desenho e pintura de criança. Eles têm Gosto uma perspicácia, demais. né? Eu gosto de ver criança comendo, bebezinhos comendo com a mão. E gosto de desenhos infantis. Gosto demais. Então, as crianças fazem isso. Tem outras escolas. A escola também, Curumim. Já Sim. fiz na escola Curumim. O menino, o tema era sobre os sinos de Itabuna. E o tema parece que era pessoas que ajudaram a construir Itabuna. Eu fiz um cartaz lá, um negócio, e botei lá. E os meninos, a partir de quando as professoras explicam esse negócio, pessoas que ajudaram a construir, vê lá, aí viram as figuras dos árabes lá. Depois o menino desenhou um árabe com quibe na mão. O interessante é isso, né? Essas Acrescentou mais referências. ainda, né? É verdade. Conceição, vamos ver mais algumas imagens, porque a Conceição não para, minha gente. Ela estava agora com um espaço no Clube Social de Itacaré, em que suas telas estiveram apresentadas, suas cerâmicas estiveram apresentadas, também junto com o Carlos Santal, um importante artista plástico de Itabuna, e alguns encontros. Aí foi lá no Clube Social, no espaço da exposição de Janete Macedo. É um encontro interessante, aquele espaço, né? Estava com os banners da história dos batistas no sul da Bahia e ao lado Conceição com sua obra. Vamos passar porque tem um encontro que eu queria registrar aqui com um abraço carinhoso de dois amigos. Passa a próxima para gente. E aí esse encontro com Ciro de Matos? Pois é, achei essa surpresa, Ciro ali. Quando eu vi Ciro ali, eu disse, "Oxi, Ciro, né, o escritor internacional, aí geralmente as pessoas ficam, não sei o quê. Pois ele viu, me contou, a gente se identifica logo, né? Então, resolvemos tirar, né? Essa foto aí, ele chegou, me abraçou assim e tal, minha filha do lado, e conversou muito com um neto meu, não é? Que ficou de presentear meu neto com um livro dele, que não sei nem qual foi o livro, que é em francês, não é? Quando ele viu que meu neto sabia, né? Ele disse assim, eu vou lhe dar um livro, vou lá, vai lá em casa, você vai pegar um livro, não é um romance que ele fez. Então, olha, esses encontros são ótimos, eu gosto muito, muito mesmo, né? Conceição, eu queria lhe perguntar, estamos chegando aqui nos minutos finais, antes de pedir que você faça as suas considerações de até breve, que eu espero que você volte outras vezes para lançar os novos projetos, as novas exposições. Estou muito feliz. Esse encontro a gente já preparava antes, né? E agora tivemos a oportunidade de concretizá-lo. Mas eu queria saber de você o seguinte: qual é a importância, Conceição, da arte nos tempos em que nós estamos vivendo, em que cada vez mais as pessoas estão mergulhadas nos celulares, cada vez mais as pessoas têm se concentrado menos, né? Cada vez mais as crianças estão dispersas, cada vez mais os adultos estão dispersos, nós todos parece que estamos perdidos num universo de excesso de informação. Antes, a censura era pela falta de informação. Hoje, a percepção que muitos têm é que a censura está ocorrendo e a privação de discernimento está ocorrendo pelo excesso. E nós estamos nos perdendo nesse mundo tão confuso. Milton Santos já dizia, é um mundo confuso e confusamente percebido. A gente se concentra pouco. Como é que a arte pode nos ajudar nesse contexto? A arte pode nos ajudar em muito nesse aspecto. Acredito que sim. Porque a arte une as pessoas. A arte une as pessoas. Não é? Não sei, não, isso não é invenção minha. Não sei quem foi que disse isso. Peguei de um gênio aí, não é? Então, e une mesmo. Eu vou dizer uma coisa, porque eu vi umas meninas lá em Itacaré com livros. Eu não vi pegando no celular. Verdade. Incrível. E agora, tem aquele negócio dos pais que colocaram. Está muito difícil hoje em dia os pais tirarem o celular dos filhos. Chamam, vão sair, vão embora almoçar fora, vão embora para tal lugar. Não querem, né? Querem ficar trancados nos quartos, com o celular na mão. Então desde pequenininho. Agora tem que ser também uma coisa, porque até eu sou
Estou me sentindo um pouquinho. Mas o celular é uma coisa útil, sabendo usar. Agora acontece que tudo em excesso é prejudicial. Tem que haver equilíbrio. É verdade. Você me dá a oportunidade de repetir aqui aos nossos telespectadores uma provocação que fiz. Eu estive curador dessa festa literária Itacaré e fazia sempre a seguinte provocação: qual o lugar do livro e da leitura na sua casa? O livro e a leitura têm um lugar de protagonismo na sua casa? Um lugar dedicado com respeito à concentração, a uma leitura atenta? Ou o livro é muitas vezes colocado para o jovem como castigo? Vai sentar aí, tá de castigo, tá sem o celular, vai ler um livro. Porque é essa percepção do lugar da arte, do livro, da leitura e de outras expressões da arte na nossa vida cotidiana é que vai fazer com que se materialize aquele exemplo que diz assim, ó, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se o jovem está vendo ali que o livro, a leitura, a arte, eles têm lugar de protagonista na existência daquela família e das pessoas que ele espelha, então ele vai reverberar esse comportamento. Se ele achar e observar ao longo de sua vida que o livro, a leitura e as artes são coisas desvalorizadas pelos pais, pelos seus familiares, pelas suas referências, é óbvio que na maioria das vezes vai acontecer um comportamento de refutar esse conteúdo, né? Então, vamos, como pais, como avós, como tios, como geração, apresentar a esses que chegam, a esses mais jovens, a arte e a leitura no centro das nossas relações. Conceição, como é que os nossos telespectadores podem lhe encontrar nas redes sociais, seguir o seu trabalho, adquirir as suas obras, prestigiar o talento e tanto material, né, esteticamente bonito e conceitualmente profundo que você produz? Da Casa Atelier. E eu estou sempre no Facebook, eu não sei usar muito bem as redes sociais, não é? Mas é assim. Ou então no Facebook, digita lá Conceição Portela e vocês vão acessar, vão ver todo o portfólio, não é isso? E se você digitar no Google, olha só, desafio você, faça uma busca aí, Conceição Portela, Itabuna, e vocês vão ver diversas exposições, vão ver diversos quadros, sigam, dialoguem, mandem mensagem, marquem uma visita, Conceição vai recebê-los e adquiram esse trabalho. Vocês sabem que o Naquela Mesa Entrevistas é um espaço para promoção do artista. Nós fazemos esse programa na TVI e reverbera gratuitamente no YouTube, porque fica um documento histórico. Eu me sinto um privilegiado em conversar com Conceição, porque ela representa o que há de melhor nas nossas artes plásticas e na nossa cultura. É registro e memória viva das tradições do cacau, mas também das subversões que a arte pode fazer a partir da identidade de um povo. Conceição, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você deixasse uma mensagem até breve para os nossos telespectadores sobre a importância da arte na vida das pessoas. Não, a vida sem arte é um caos. É um caos. E vou lhe dizer uma coisa, eu digo isso também assim, por mim, porque eu acho assim, as pessoas, eu conheço pessoas que lidavam com arte, faziam arte, quando se aposentaram, deixaram a arte. E não vivem bem. São pessoas que não estão vivendo bem. Entendeu? Então, eu acho que toda pessoa tem que ter, seja trabalho, seja em que for, mas na época de querer se aposentar, façam arte, qualquer tipo de arte, entendeu? Alimenta o espírito, equilibra as emoções. A vida. Eu só penso, e ultimamente, então, eu só penso em arte. E não quero fazer mais nada na minha vida, não. Eu só quero fazer arte. E que bom para nós. Que bom para nós, porque recebemos essa avalanche de coisa boa. Eu ando borbolejando assim, ó, de arte, de criatividade, de coisas para fazer. E a descobrir também isso, que eu adoro fazer coisas. Um aluno da escola da Arco-Íris descobriu que em meu nome tem a arte. Conceição Portela tem tela no nome. Olha, ela tem tela no nome. Agora, só que esse tela, meu nome Portela, sou descendente italiano, né? Então, são 2 L's. Só que no meio do caminho, eu acho que foi em Recife que eu perdi minha carteira de identidade na hora da segunda vez, não reparei nem nada, perdi um L no meio do caminho. É bom que aí o Portela que ficou, é tradição genuinamente brasileira, é da tela, mas é da escola de samba. Portela. Contagiados pela arte, senhoras e senhores, nós chegamos ao fim dessa conversa agradabilíssima, descontraída, repleta de expressões artísticas e referências identitárias da nossa gente, com a queridíssima Conceição Portela. Você já sabe, Naquela Mesa Entrevista vai ao ar toda terça-feira, às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre com uma conversa aconchegante e acolhedora, feita especialmente para você.